Liberdade para explorar, sonhar e conquistar horizontes inexplorados. Conhecimento para iluminar o caminho do sucesso e desbloquear o potencial humano. Crescimento para transformar desafios em oportunidades e construir um legado de prosperidade. Conexão para construir pontes entre sonhos e realidade, tornando possível o impossível. Inovação para moldar o futuro e reinventar o mundo. Há 7 anos, em um momento desafiador, Rosângela ousou transformar sua carreira de executiva em uma jornada empreendedora. Em meio a incertezas, ela escolheu o caminho menos óbvio, a estrada da ousadia e do risco. A história de hoje é sobre a RME Consulting, uma jornada que desafia os limites do empreendedorismo e da gestão financeira. Na verdade, não surgiu uma ideia de criar a RME Consulting. Eu era executiva e eu estava ali, como todo mundo, vivendo um dia após o outro, buscando me desenvolver tecnicamente, me desenvolver pessoalmente, buscando progredir na carreira. Meu foco era progressão na carreira. Eu não pensava em empreendimento, não precisava ter uma empresa minha. Deixa eu ver. Isso é só o que todo mundo sabia falar. Aí eu falei, então tá bom, eu vou estudar bastante, vou trabalhar bastante e quando eu ganhar dinheiro eu vou lá. Já que os bons administradores passam por lá, eu vou lá também, né? Não sou boa. Eu sou bem metida, sabe? Aquele caipira que não me contento assim, não, mas isso aí não é pra mim. Não, se os bons estão lá, eu quero ir, sim. E aí foi. E aí, graças a Deus, eu tive sucesso, relativo sucesso na minha profissão como administradora, contrariando todas as possibilidades, porque ninguém sabia nem o que eu ia fazer, só sabia que eu ia trabalhar no administrativo, no ADM, na área ADM. Então, eu vou terminar dizendo que eu saio daqui hoje com a minha maleta cheia de ferramenta. O caminho de um CEO é longo, né? É difícil, mas eu saio, como a gente viu hoje, como eu estudei, eu vi muita coisa importante aqui para mim, então eu saio com a maleta de ferramentas mesmo para trabalhar com consistência. Eu tenho uma teoria consistente, eu posso dizer isso. Eu vim aqui atrás disso, não. O curso bom é da FGV, eu saio com essa opinião também. Eu confesso que eu vim um pouco cética, assim, eu não estudei lá, mas eu também tive sucesso. Tem gente que tem a minha idade, estudou lá e não tem, então sabe aquele discurso de mal amado, assim, só porque não pôde estudar lá, daí ele fala que, não, o que importa é a atitude. Mas no fundo eu sei que a atitude importa muito, mas você ter uma boa base também é fundamental. E eu queria muito ter. E então eu só queria dividir com vocês que eu aprendi muito, tô com a minha maleta cheia, mas eu principalmente hoje estou realizando um sonho. Nessa busca por autoconhecimento e progressão na carreira, embora a minha carreira estivesse progredindo bastante, eu tive a sorte de ter uma carreira de bastante sucesso, tinha alguma coisa que me incomodava. O resultado não vinha com satisfação pessoal. Eu estava sempre querendo mais, sempre buscando alguma coisa, então tinha um vazio ali que eu não sabia muito bem do que se tratava. Fazendo um processo de coaching, eu entendi que o nível de liberdade que eu esperava, o nível de velocidade que eu esperava, para mim, a coach disse que era improvável encontrar, não só na empresa que eu estava, como qualquer outra. Era uma inquietude tão grande interna que eu tinha que resolver por caminhos próprios. Ela sugeriu que eu pensasse em empreender, que eu considerasse a hipótese de empreender, porque talvez não fosse velocidade e a dinâmica de como as coisas aconteciam, talvez fosse alguma coisa mais profunda, como propósito, desejos de visão de mundo, vamos pensar assim.
Então, quando eu decidi montar a RME há 7 anos atrás, eu diria que eu não tive uma ideia de criar. A RME foi uma empresa que foi criada por necessidade, não por necessidade de eu me empregar, ou embora eu também precisasse, né, de trabalho como todo mundo, ou uma oportunidade de investimento, nada disso. Foi realmente uma necessidade pessoal muito grande de viver um outro estilo de vida, de fazer as coisas de outro jeito, segundo meus próprios valores, segundo as coisas que eu acreditava. Eu queria botar minha assinatura nas coisas, eu não queria só replicar modelos existentes, buscando eficiência, produtividade, aquilo tudo que a gente busca. Eu queria algo mais, tinha alguma coisa dentro de mim que pedia para eu fazer diferente. Eu falei, bom, então eu vou montar uma empresa e quero viver essa experiência de não só ficar preocupada em subir o EBITDA, aumentar o lucro. Eu quero viver mais do que ficar só olhando esse placar o tempo todo de indicadores. Eu quero viver o jogo. Eu quero ter a ideia do negócio, eu quero fazer essa ideia florescer, eu quero definir que tipo de pessoas que vêm trabalhar comigo, que tipo de produto eu quero oferecer, que tipo de relação eu quero ter com os clientes. Eu entendi que eu precisava viver a experiência não só de trabalhar para que uma empresa progredisse, eu queria viver a experiência de criar uma empresa do zero e fazer acontecer do zero. Ter entrado na RME foi um presente, foi um momento da minha vida que eu deixei uma parceria com meu irmão, a gente tinha uma oficina mecânica e a gente desfez a parceria e fui convidada pela Rô para vir trabalhar na RME e foi um presente na minha vida, porque foi um pedido meu para Deus, uma empresa que pensasse fora da caixa, que trouxesse boas pessoas, fizesse bem para o ser humano. E eu pude encontrar tudo isso aqui na RME. Ela é uma empresa que tem como valor o conhecimento, que é o que nos impulsiona para frente, nos faz crescer pessoalmente, psicologicamente, mentalmente e, por consequência, profissionalmente e financeiramente. Então isso tem impactado muito a minha vida, tem sido fantástico para mim trabalhar aqui. Eita, essa é a mais fácil de responder. É caótico, né? A transição, assim, foi um misto de euforia e desespero. Euforia porque eu tinha conseguido tomar coragem, porque tá no meu perfil muito essa coisa da segurança. Então, você largar uma carreira que tá indo bem, que você ganha bem, você é respeitado no que faz, é uma referência no que faz, para começar num totalmente novo, onde você, de novo, como recém-formado, que ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz, e por mais que toda a minha qualificação seja em gestão, eu tenha tido a oportunidade de, como executiva, atuar em cargos de gestão, né, generalista. Uma coisa é você fazer isso dentro da empresa de alguém que já está rodando, já foi criada desde o zero. Outra coisa é criar uma empresa do zero. Experiência aliada a estratégias personalizadas. Foi assim que a administradora que fez carreira como diretora executiva abriu sua própria consultoria há 2 anos. Rosângela é especialista em desenvolvimento organizacional de pequenas e médias empresas. Seu trabalho envolve indicar o melhor caminho para crescer e até mesmo auxiliar as empresas em situações críticas. Quando as empresas prosperam, as pessoas que lá trabalham prosperam também, a comunidade onde a empresa está inserida também prospera. Então isso é um tema que me apaixona muito. No começo você tem muito pouco a administrar. Você não tem problemas, por exemplo, de liderança, só é você. Você não tem problemas de contratação, só é você. Você não tem problemas de processo, porque é você mesmo que executa. Então, são outros problemas, são outros desafios. É preciso nascer junto com essa iniciativa uma outra pessoa. Então, o dilema da transição é como fazer nascer essa outra pessoa. É claro que podia ser diferente se eu tivesse muito dinheiro para fazer um investimento realmente, sei lá, numa franquia, comprar uma empresa. Aí eu pegava novamente uma empresa rodando e ia botar a serviço toda a minha experiência executiva de gestão e seguir em frente. Mas, como eu falei na pergunta anterior sobre como surgiu a necessidade, essa necessidade de montar a empresa veio de uma necessidade pessoal de fazer algo desde o princípio. Começar a empresa mesmo, colocar cada tijolinho.
E colocar cada tijolinho requer habilidades diferentes. Eu percebi que são mais habilidades emocionais do que habilidades técnicas. Eu tinha muita habilidade técnica, eu tinha muita experiência, né? Mas cadê a habilidade emocional? Eu tinha chegado num ponto na minha carreira que eu tinha equipe, meu dilema era estar à disposição dessa equipe para poder ser útil para que eles produzissem mais e melhor sempre. O papel muda totalmente, já não estava mais ali para liderar, estava ali para fazer mesmo, desde a coisa mais simples, como orçar um balão de comemoração da empresa, a atender um projeto. Se o meu computador desse problema, não tinha mais o ramal da TI para ligar e pedir ajuda. Meu computador não está funcionando, meu Outlook parou de funcionar. Não, é eu mesma fazer uma ligação para o suporte da Microsoft, pedir ajuda e fazer funcionar. É eu que tenho que buscar a especificação do Note que eu vou comprar. Cada passo eu tinha que criar as condições para dar aquele passo. É complexa a transição. Foi maravilhoso, não me arrependo, nunca me arrependi, mas é diferente. Eu, como disse, tive a graça, a bênção de ter uma carreira bem sucedida, então algumas coisas eu já tinha deixado para trás. Coisas mais operacionais, as coisas mais básicas do dia a dia eu já tinha deixado para trás. Com essa decisão eu tive que fazer um recomeço. Realmente como se eu tivesse acabado de me formar e estivesse começando novamente uma carreira, porque de fato eu estava começando uma nova carreira, porque ser dono de empresa e ser um executivo de uma empresa são duas coisas completamente diferentes. As habilidades de executivo são úteis, claro, mas leva um tempo para você lançar mão dessas qualificações. Antes você tem que lançar mão de braço mesmo. É braço, muitas horas de trabalho, é pensar e realizar, pensar e realizar, pensar e realizar. Então a transição foi, eu resumiria dessa forma, um misto de euforia e desespero. Tinha que fazer funcionar porque eu tinha uma convicção muito grande que eu não ia voltar atrás. Como não voltei, não vou. Rosângela cuida pessoalmente dos atendimentos, mas já pensa em ampliar a atual equipe. Claro que sem deixar de lado a dedicação a cada projeto. A escolha por atender pequenos e médios empresários não foi à toa. A empresária acredita que pode contribuir com o crescimento dessa fatia do mercado, que ainda tem muito a oferecer à economia do país. Ser para ele aquele executivo que a empresa dele ainda não está no ponto de ter internamente. Então ele pode pagar via consultoria por um executivo de altíssimo nível, porque ele compartilha aquele salário com outras empresas, cada um paga um pouco e todo mundo tem o melhor, porque também pelo nível de complexidade que ele tem, pelo tamanho dele, ele não precisaria dessa pessoa os 5 dias da semana. Eu assisti um vídeo essa semana e uma frase me impactou bastante, sabe? Que é do Simon: o que a gente faz prova o que a gente acredita. O que a gente faz prova o que a gente acredita. Se a gente acredita mesmo na nossa empresa, a gente tem que provar isso com ações todos os dias. Fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Uma melhor gestão do caixa, um melhor planejamento tributário, uma avaliação de quanto ela vale, dos gaps que ela tem. A gente tem que dar a ela tudo o que ela precisa para crescer. O presente que eu recebi da RME foi a oportunidade de participar da equipe, oportunidade de crescimento, né, que a empresa nos proporciona, e fazer parte do time da RME é uma grande satisfação, né, na verdade, fazer parte do time pela oportunidade que a empresa presta para nós, né. A gente chega ali, é super acolhido, o pessoal acolhe, todos assim, o time inteiro, o pessoal é muito acolhedor, e as oportunidades vão aparecendo, e a empresa nos proporciona essa oportunidade de crescimento e para estar adquirindo conhecimento cada vez mais. Me inspira muito a nossa capacidade de mudar. Eu não tinha uma ideia para essa empresa, ela surgiu sem ter uma ideia mesmo, e ela surgiu e tá aí. Nem eu, nem o time que a gente conseguiu construir tem esse mindset de ficar parado, de ficar agarrado ali fazendo as mesmas coisas. A gente conseguiu construir aqui uma cultura de estar em movimento, de ir mudando com o mundo o tempo todo. Só tem uma coisa que a gente não negocia aqui, que é ética e nossos valores. O restante tudo tá em xeque o tempo todo. A gente entende que as habilidades que a gente desenvolveu de gestão, principalmente gestão financeira, que é o nosso carro-chefe aqui de produtos, isso nos capacita a fazer 1 milhão de coisas, não necessariamente só consultoria.
treinamentos, mentorias na área de finanças. Isso nos capacita a fazer quase tudo que a gente queira. E eu acho isso muito inspirador mesmo. A gente escolheu trabalhar com educação financeira, com consultoria financeira, mas a gente tem esse viés de negócio muito forte. Então eu vejo que a gente tem um mundo de oportunidades para crescer a consultoria, para outros caminhos, né? Como eu disse, eu tinha essa necessidade de criar a empresa do zero, mas eu já vivi a experiência de gerir uma empresa, de fazer uma empresa dar resultado, ela já existindo, já na linha de crescimento, diversificação e tal. Então, a combinação desses dois mundos, eu vejo que dá a gente uma oportunidade singular, que é uma oportunidade realmente de poder mudar muito. Eu tenho certeza que o formato que ela tem hoje não é um formato definitivo. Me inspira muito poder ir construindo, não estar amarrada em nada, sabe? Botar a serviço o que a gente sabe. E como um dos nossos valores aqui é conhecimento, educação continuada, todo dia a gente sabe alguma coisa nova e todo dia a gente pode colocar esse conhecimento novo a serviço. Então, essa nossa disponibilidade de mudar, a gente tem 7 anos que a gente está sempre mudando com o mundo para a empresa não ficar obsoleta, para ela realmente estar na mesma pauta que o mundo está. Então, essa nossa flexibilidade, o nosso gosto por isso, torna a empresa muito divertida, muito gostosa de estar, mas principalmente torna a empresa realmente muito inspiradora para mim. Eu falo, poxa vida, tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para realizar, a gente pode tanto. Montar a empresa do zero tem essa coisa também, a gente fala muito internamente sobre isso, que a RM é nosso case. Então, tudo que a gente oferece aos clientes, a gente fez primeiro aqui. A nossa gestão financeira é primorosa, a gente faz primeiro, para depois a gente ensinar. A gente tem um jeito todo especial, pelo menos na minha visão, de lidar com as pessoas. Mas cedo ou mais tarde isso vai estar no mercado como um produto, a gente quer contribuir, a gente quer ver dar certo, essa é a nossa forma de ver as coisas, e depois a gente vai sugerir para os nossos clientes esse caminho também. Acho que o principal presente que a RME me forneceu foi a oportunidade de colocar as coisas que eu gosto e faço no meu dia a dia em prática e para uma causa maior. Então, eu sou da área de marketing, eu trabalho fazendo textos, que é uma coisa que eu faço diariamente mesmo, quando não estava trabalhando na RME, e edito vídeo e áudio, que são coisas que eu gosto bastante. Então, aqui na RME eu posso dar um sentido maior para essas áreas que eu gosto tanto. São 7 anos de empresa e 7 empresas diferentes na minha visão. Cada ano foi de um jeito. Nos meus anos é normal mesmo que a empresa mude muito, que ela está encontrando o caminho dela, ela está encontrando um lugar ao sol, no que ela vai se especializar, que segmento ela faz mais sentido para ela, pacote de produtos. É bem natural mudar muito no começo. Mas a gente mudou por outras questões também. Eu, quando montei a empresa, eu tinha uma necessidade muito grande de viver essa experiência de empreender de uma outra forma. Eu sentia que o progresso não trazia felicidade. Eu avançava na carreira, tinha êxito, mas o tempo todo parecia que estava faltando alguma coisa. E aí eu vim para a RME com o objetivo de viver uma história diferente. Então, nesses 7 anos, eu entendo que a empresa tem 3 momentos bem marcados. Os primeiros 2 anos, embora eu quisesse viver uma vida diferente, a única coisa de diferente que tinha é que agora era muito mais difícil, porque era uma empresa do zero e eu era sozinha. Teve que fazer essa transição. Mas a empresa foi muito bem, teve lá seus desafios no primeiro ano, mas teve um segundo ano muito bom. E aí quando eu olho para trás, eu vejo que embora eu quisesse viver uma vida diferente, eu estava vivendo a mesma vida. Eu estava trabalhando feito louco igualzinho, sem pensar muito, só focado no resultado e vamos crescer, vamos embora. A Rosângela era a mesma. Então eu queria uma vida diferente, mas junto comigo eu vim, né? Então eu vim a mesma Rosângela que eu já era. Então foi uma fase assim muito boa, foi muito gostosa. Mas o vazio continuava, porque eu ainda não tinha encontrado exatamente as respostas que eu estava procurando. Aí teve o segundo momento, que eu tive, de certa forma, até uma crise de identidade, porque eu comecei a sentir falta da vida executiva. Eu não sentia falta do meu emprego anterior ou da vida de executiva. Eu sentia falta dos desafios intelectuais que eu tinha, que eram maiores. Porque eu tinha feito uma escolha de atuar com pequenos negócios, escolha que eu mantenho até hoje, porque além de existir mercado e demanda, existe uma necessidade muito grande, é onde a maior necessidade de gestão se encontra, e eu tenho um desejo muito grande de contribuir. Então,
outra ponta, a minha empresa consegue crescer em cima desse mercado porque a demanda é real, a demanda é concreta. Mas eu estava tendo como consultora principal aqui na empresa ainda, eu tinha poucas oportunidades de botar a serviço toda aquela minha experiência executiva. Enquanto na minha vida executiva eu estava discutindo fusão e aquisição de empresa, agora eu estava discutindo separar contas pessoais de contas da empresa. Existia aí uma questão que eu precisava resolver na minha cabeça. Eu sentia a falta desse desafio intelectual, mas sentia minha alma pedindo muito para eu contribuir com esse setor, com esse segmento, com essa fatia do mercado. Os pequenos negócios, eles representam mais de 90% das empresas do Brasil, fecham muitos até 2 anos, outros até 5 anos, os que não fecham ficam sempre do mesmo tamanho, e eu sou convencida que é falta de profissionalização. Então eu posso contribuir e quero. Mas na outra ponta eu também tinha feito uma transição de carreira, porque eu queria sentir mais satisfação com o trabalho, e aí vem para cima da mesa num segundo momento a insatisfação novamente de um outro jeito. Eu comecei a achar que eu não tinha cura, que nada ia funcionar para mim, que aquele vazio nunca ia deixar de existir. Fazer um movimento interno de autoconhecimento, dedicar mais tempo, sair um pouco daquela pilha de crescer a empresa e olhar para o crescimento da Rosângela enquanto ser humano. Então a empresa estava indo muito bem, aí ela estaciona por uma fase, porque o caminho do crescimento ali era outro. Eu precisava crescer para a empresa poder crescer. Eu precisava parar de ficar discutindo vazio, o que eu gosto, o que eu não gosto, definir o que eu queria ser e ser. Mais pensar e mais fazer. Mas fazer de forma genuína, com felicidade, com satisfação. Então teve esse segundo momento que foi mais de introspecção, onde a empresa ficou mais estacionada, ela cresceu menos. É claro que também vieram uns 2 anos de pandemia, embora a empresa tenha crescido na pandemia, porque ela estava muito pronta, essa habilidade dela de mudar com o mundo. Rapidamente a gente virou uma empresa digital, rapidamente começamos a oferecer capacitação online, presença forte digital, e a empresa cresceu. Então a gente veio crescendo até 18, caiu um pouco em 19 quando eu comecei a me questionar sobre para onde eu ia, mesmo sem ter todas as respostas, até pelo crescimento da demanda na pandemia, por capacitação, por consultoria, pela questão financeira mesmo, a empresa cresceu, foi o segundo momento. E aí eu vejo os últimos 2 anos como os mais importantes, porque aí eu consegui fechar esse entendimento do que eu de verdade queria para mim, para a RME, e eu decidi o seguinte, que eu não iria abandonar os pequenos e médios negócios, porque eu tenho prazer em ser útil nesse processo. Eu posso e consigo ser útil, então não tem por que eu sair disso. E a forma que eu vi de resolver a minha inquietação intelectual, de querer estar envolvida com problemas maiores, eu falei, então a RME vai ser grande. Se eu quero pepino grande para cuidar, então eu não preciso necessariamente abandonar esse bicho e voltar a atuar só com empresas grandes. Até porque eu não tenho nem capacidade produtiva para atender em volume. Teria que fazer todo o processo da empresa, trazer mais consultores sêniores também para o processo. E isso tem uma série de implicações que não vem ao caso. Então eu falei, bom, um primeiro momento já sei para onde eu vou. O caminho que eu vou essa empresa vai ser muito grande. E vai vir daí o desafio intelectual, porque não é fácil transformar uma empresa pequena em uma empresa grande. Então, esse desafio que eu preciso é isso. Eu achei que esse é o caminho. Os últimos 2 anos têm sido maravilhosos, porque a partir dessa decisão, pessoas começaram a chegar, a empresa começou a crescer agora de um outro jeito, né? Não está crescendo mais só em termos de clientes atendidos, ticket médio, lucro, faturamento, que são os indicadores básicos aí. Ela está crescendo em cultura, ela está crescendo em entendimento de mundo, ela está divertido ter gente, né? Não estar sozinha, né? Voltar a exercer liderança, por exemplo, botar a serviço habilidades que eu tive oportunidade de exercitar no passado, mas estavam ali guardadas, estou tendo novamente a oportunidade de fazer isso. Então os últimos 2 anos têm sido mágicos, porque consolida todas as iniciativas passadas com um tempero maravilhoso, que é o tempero de ter mais gente.
presente que eu recebi por fazer parte da equipe da RME foi o crescimento. Tudo que eu tenho vivido aqui dentro da empresa tem impactado não só a minha vida profissional, mas também pessoal. Um dos meus valores como pessoa é liberdade. Eu detesto me sentir presa em todos os aspectos. Então, eu trabalhei 16 anos numa mesma empresa, como eu falei, tem mais de 20 anos de experiência, fora os 7 da RME. Eu montei um negócio porque liberdade é uma coisa que é importante para mim. A liberdade de fazer o meu horário, a liberdade de vender o que eu acho que faz sentido, a liberdade de lidar com os meus funcionários conforme os meus valores. Para mim, ter liberdade é muito importante. Então, para mim, gestão financeira é liberdade. Ser livre para fazer as coisas que eu tenho vontade na hora que eu tenho vontade. Só que isso tem um preço, que é às vezes não fazer o que eu tenho vontade. Mas aí o que me motiva nesse caso? O que faz eu trabalhar na minha cabeça que naqueles momentos que eu estou sendo presa é por uma boa causa? Porque eu tenho uma meta, porque eu tenho um objetivo lá na frente. E eu sei de que ponto eu estou partindo. Eu não tenho os recursos para aquele objetivo. Então eu me prendo agora para ser livre lá. Mas é sempre com viés de ser livre, de ser livre. Entenda no seu caso o que é a sua motivação. Você precisa entender isso. Qual é a sua motivação? Um dos maiores presentes que eu posso ter recebido de fazer parte aqui do time da RME é poder trabalhar num lugar, numa empresa onde eu tenho a liberdade de testar e de criação. Então eu tenho a liberdade de dar as minhas ideias, poder colocá-las em prática. Isso está muito conectado com o valor nosso que é a liberdade. A gente aqui é muito livre para poder fazer aquilo que a gente acredita. E também com a inovação, a gente está sempre buscando inovar. Então, para mim, o maior presente é poder trabalhar num lugar onde eu possa colocar em prática essas competências. Eu vejo a empresa começando a se consolidar, uma referência mesmo de consultoria financeira. A gente pode e vai atuar em outros nichos que não só a gestão financeira, mas esse é o nosso carro-chefe. A gente tem muitos diferenciais na forma que a gente olha para as finanças, por conta do nosso viés mais de negócio, e menos de financeiro puro. Então eu vejo a gente se consolidando nesse mercado como uma opção indiscutível para o mercado. A RME é realmente um dos principais players, é confiável, tem realmente o que agregar para as empresas em gestão financeira, mas eu vejo também ela se abrindo para outras contribuições, levando essa nossa experiência de construção interna para os negócios que a gente atende. Eu vejo a gente então crescendo o portfólio, eu vejo a gente se consolidando nessa frente que a gente já atua há 7 anos, eu vejo realmente a marca se consolidando, eu vejo a empresa crescendo muito. Eu acho que a gente vai começar agora a ganhar velocidade. A gente passou aí 7 anos construindo uma identidade, uma cultura. É claro que esse processo não acaba nunca, mas a gente tem hoje mais clareza do que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, tem melhores ferramentas, tem time bacana, o time tá crescendo, evoluindo. Eu vejo a empresa daqui a 3 anos bastante consolidada do ponto de vista de mercado e internamente eu vejo uma empresa com o dobro do tamanho que a gente tem hoje, no mínimo. É isso que eu vejo. E eu espero estar errada, eu espero que seja o triplo do tamanho que nós estamos. Eu, com o meu lado conservador aqui, não querendo me comprometer muito com metas muito audaciosas, mas eu espero também que a RME possa ter lideranças menos medrosas e a gente perca o medo de sonhar grande, porque a gente tem muita competência, a gente tem um time muito entrosado, engajado, eficiente. A gente tem um mundo de oportunidades que a gente pode explorar. Eu espero que a gente, entre outras coisas, aprenda a sonhar um sonho do tamanho que a gente é. Então, nos próximos 3 anos é isso que eu vejo. Eu vejo a gente se empoderando mais daquilo que a gente já é, das nossas potencialidades, perdendo os medos, as amarras que a gente ainda tem, porque a gente ainda tem muito a evoluir e indo para cima. E o mercado reconhecendo essa nossa contribuição. É isso que eu vejo para os próximos 3 anos. Bom, o presente que eu recebi da RME com certeza foi a primeira oportunidade de emprego. Isso tem impactado na minha trajetória porque eu iniciei no mercado. A RME com certeza estava de portas abertas no momento que precisava, mas também foi uma mãe que me acolheu
me mostrou caminhos e me direcionou para que eu pudesse fazer o melhor para a RME, sendo o meu melhor. O maior presente que eu recebi foi o aprendizado, pois cada dia aprendo algo novo, ou algum detalhe a mais do que eu já tenho conhecimento. Com tudo que eu tenho aprendido, me fez querer sair do local onde eu estava estagnado, do meu conforto, e me fez querer buscar algo novo, correr atrás dos meus objetivos e dos meus propósitos. A RME, para mim, representa o sinônimo de 3 coisas: oportunidade, conquista e superação. Apesar da minha caminhada ser curta ainda dentro da empresa, eu acredito na construção de um legado de conhecimento. A minha opinião é que as pessoas sofrem muitas vezes, e eu mesma já sofri muito, por falta do conhecimento, sendo esse um dos maiores motivos que impede as pessoas de evoluir e progredirem na vida. A RME para mim é perseverança. A RME para mim é criação. A RME para mim é gratidão. A RME para mim é crescimento. A RME é para mim oportunidade. A RME para mim é evolução. A RME para mim é oportunidades. A RME, para mim, é a construção de um legado. RME para mim, uma palavra só,